dos elementos mais importantes da comunicação empresarial é tentar entender o papel da comunicação de massa, certo? A comunicação de massa nada mais é do que o tipo de comunicação que é apresentada para um público amplo, certo? É um público também heterogêneo, bastante diferenciado, é um público que tende a ser anônimo, você tende a não conhecer pessoalmente os públicos da comunicação de massa, e também é um público indiferenciado, certo? Além de ser heterogêneo e anônimo, é indiferenciado, você não consegue discriminar direito. Os processos de segmentação das mídias de massa, inclusive com a entrada da internet como ambiente de comunicação, como um ambiente de mídias bastante massificado, mas ao mesmo tempo interativo, tem proporcionado a descoberta de novas maneiras de se relacionar com públicos amplos, através justamente dos processos de segmentação cada vez mais restrito. No entanto, a comunicação de massa pode ser definida por isso. Outra característica da comunicação de massa é o fato dela transmitir mensagens que tendem a ser homogêneas. Por mais que as mídias de massa, comunicação de massa, fale para públicos heterogêneos, as suas mensagens tendem a ser homogêneas, justamente porque são transmitidas por emissores que são institucionais, certo? Então são instituições que transmitem as mensagens da comunicação de massa, não são pessoas, na verdade. Então essas instituições tendem a concentrar suas mensagens de maneira mais homogênea para o público heterogêneo. Por isso que ela chama de massa, na verdade. Não é porque tem uma grande audiência. Um canal de televisão, uma rádio, um jornal pode ter uma pequena audiência, mas vai continuar sendo de massa, porque tem essa característica de ser amplo, no sentido de atingir uma possibilidade muito grande de pessoas, mesmo que não atinjam, e ser mensagens homogêneas para um público heterogêneo. E é um público que é anônimo, como eu falei, e é indiferenciado também. Duas teorias básicas para a comunicação de massa são desenvolvidas, até hoje, são apresentadas, desenvolvidas, vindas dos Estados Unidos, são teorias formuladas lá. A primeira é a teoria dos dois passos, two-step flow, é a teoria do fluxo de dois passos, em que se imagina que a mensagem transmitida pelos meios de comunicação de massa vai atingir o público, o público-alvo da mensagem, a partir de dois passos. Primeiro se atinge o público dos formadores de opinião, para depois se atingir o público de fato que se quer atingir. Por isso são dois passos. A outra teoria chama-se a dos múltiplos passos, é a multi-step flow. Então, esse múltiplos passos significa que, para chegar nos públicos-alvos, na verdade, a comunicação, a mensagem passa por vários passos. Então, é transmitido para um público, que aí passa para outro e para outro, até chegar realmente no público que você quer. Então, não haveria aí tanta importância ao público formador de opinião, mas haveria principalmente o que? Uma espécie de retransmissão contínua em cadeia, como nós já vimos, um dos tipos de comunicação, uma comunicação em cadeia até que chegue no público-alvo. Provavelmente por isso a necessidade da segmentação, da busca cada vez mais de mídias que sejam mais específicas para cada tipo de empresa, de ideia, de serviço, etc. Novamente, a internet como ambiente comunicacional tem trazido novas oportunidades de transmissão de mensagens. Além das mídias alternativas que sempre foram desenvolvidas ao longo do desenvolvimento da própria comunicação de massa de maneira geral. O conceito de mídia alternativa dentro da comunicação de massa é bastante complexo, bastante confuso até. Porque o que seria uma mídia alternativa? Seria aquela que não é de massa? Seria aquela que é de massa, mas que é menos vista? Mas a ideia principal é que a empresa, principalmente, o empresário, busca alternativas de transmissão de mensagens para os seus receptores, especialmente receptores mais específicos, mais segmentados, através de meios que sejam diferenciados, de preferência mais econômicos, mais baratos para serem utilizados. Daí a utilização de brindes, a utilização de panfletos, a utilização de camisetas, de patrocínios em eventos, que aí aparecem a marca em uma série de elementos ligados a um conceito que a empresa sente que é favorável, que é ligado às ideologias dela.
ou até mesmo coisas que a gente nem imagina, né? Um telefonema, e-mails pessoais, o boca a boca, né? O chamado hoje buzz marketing. As pessoas criam boatos, ideias dentro dos grupos de pessoas, e aí isso aí vai se espalhando. O chamado marketing viral tem um conceito parecido também, tem a ver com boca a boca. Então as pessoas vão transmitindo porque acham interessante aquela ideia e não necessariamente é uma coisa oficial. Então todos esses são caminhos alternativos para comunicação de massa, né? Para atingir os objetivos estratégicos das empresas, das organizações, dos órgãos, dos políticos, das pessoas que querem transmitir ideias de uma maneira geral. As diferenças básicas da comunicação interpessoal para a comunicação de massa são bastante óbvias, né, ao meu ver, mas são basicamente: a comunicação de massa ela atinge muitas pessoas rapidamente, enquanto a comunicação interpessoal atinge muitas pessoas de maneira bem devagar. A possibilidade de transformação da opinião de uma pessoa pela mídia de massa, pela comunicação de massa, é menor do que pela comunicação interpessoal. Bom, o fluxo da mensagem na comunicação interpessoal tende a ser bilateral, né? Tende a ser recíproca, enquanto que a comunicação de massa ela ou tende a ser unilateral, né? A mensagem somente é transmitida, mas não há recepção e resposta, há apenas a recepção. O contexto da comunicação interpessoal é face a face, enquanto o contexto da comunicação de massa é interposto. Há sempre um elemento entre que impede a resposta. O nível de feedback da comunicação interpessoal é bastante alto, enquanto que o nível de feedback da comunicação de massa é baixo. A seletividade é baixa na comunicação de massa, você pode selecionar pouco aquilo que você ouve, que você vê, que você presta atenção, enquanto a comunicação interpessoal é muito elevada a seletividade das mensagens e inclusive dos emissores. E os efeitos possíveis da comunicação de massa, né? Uma mudança no nível de informação muito rapidamente, enquanto nos canais interpessoais há uma possibilidade muito grande de mudança de atitude. Essas são basicamente as diferenças. E para finalizar a comunicação de massa, o ponto de união entre a comunicação interpessoal e a comunicação de massa é o fato dela ser estratégica para a comunicação empresarial, de maneira geral. Por quê? Porque envolve o conceito de opinião pública nos dois elementos. O conceito de opinião pública, que é bastante controverso dentro da comunicação, envolve a capacidade das pessoas representarem uma opinião sobre algum elemento, alguma pessoa, alguma empresa, e essa opinião ser repassada pelos meios de comunicação de massa como sendo opinião pública. Só que interpessoalmente essas opiniões não se refletem da maneira mais homogênea. Na verdade, elas tendem a ser heterogêneas, mas no entanto é transmitido como se fosse a opinião de todos. Então, se a empresa quer utilizar meios de comunicação de massa e aprimorar também a sua comunicação interna, interpessoal, com os elementos externos, pela relação direta, deve estar de olho nessa questão da opinião pública. Porque a opinião pública é formada a partir das relações entre as pessoas, muito mais do que aquilo que a comunicação de massa transmite. Então as pessoas vão formar uma opinião a partir do que ouvem, especialmente de outras pessoas, muito mais do que ouvem da mídia. Mas a mídia de massa tem uma grande capacidade de informar de maneira ampla. Então há um equilíbrio aí a ser estabelecido entre mídia de massa, mídia interpessoal e formação da opinião pública. Então o empresário deve estar atento para isso.